Olá pessoal, eu sou Ana Kátia. Iremos trabalhar na aula de Geografia de hoje, recursos hídricos. Bom, trabalhar com recursos hídricos é, em primeiro lugar, definir se eu estou trabalhando com os recursos hídricos finito ou infinito. Ou seja, quando eu falo em relação à água, você sabe que grande parte da composição do globo terrestre, grande parte é água. E essa água é uma água potável? Não, essa água não é uma água potável. Ou seja, quando eu trabalho a ideia de água, o fato que nos vem é que é um bem infinito, porque eu não trabalho necessariamente a água para o abastecimento. No entanto, quando a nossa análise é em relação àquele recurso que vem se esgotando, aquele recurso em que a gente vem desperdiçando, aquele recurso em que hoje já está se falando em escassez, a gente está trabalhando com a água potável, a água bem finito. Ora, então, em relação aos recursos hídricos mundiais, que serve para o nosso uso, para o nosso abastecimento, isso é esgotável. Isso representa um bem finito. Consequentemente, vêm aquelas características atuais. É necessário criar meios, conferências ambientais, é necessário conscientização populacional para que não haja um grande desperdício desse recurso, já que é um recurso esgotável. Ora, trabalhando essa característica como um bem finito, a gente trabalha a característica de escassez. Então, a água é um recurso que a análise do bem finito pode trazer consequências extremamente negativas num período bem reduzido. Logo, isso nos leva à ideia de vamos pensar o que fazer para não chegar a essa característica a nível mundial. Ora, essa água que a gente vai trabalhar agora como um recurso finito, a água para o nosso abastecimento, ela pode representar para um país um estresse hídrico ou uma sustentabilidade hídrica. Olha a palavra, estresse hídrico, causa estresse, ou seja, lugares que já há falta de água. Lugares em que essa água é uma água em que está em escassez, em que a população já está sofrendo consequências ou do uso incorreto ou da falta por condição natural. No entanto, é possível perceber que essa água é também vista por muitos, em muitos países, como sustentabilidade hídrica. Ora, a sustentabilidade hídrica sustentável, ou seja, a água disponível para agora e para a geração futura. Essa sustentabilidade hídrica, essa água para a geração futura, essa característica é vista no Brasil. O nosso país é considerado um país de sustentabilidade hídrica. Há água disponível para hoje e para o futuro. Ué, como? Se constantemente a gente escuta falar que vários lugares, vários estados, vários municípios, estão sofrendo por falta de água. Iremos trabalhar uma característica mais específica, mas só para a gente já ter alguma resposta, lembra que o fato de ter água disponível, água por ter sustentabilidade hídrica não significa que gera acesso a todos. É possível você ter no complexo amazônico, por exemplo, uma quantidade de água potável em larga escala, mas não ter infraestrutura para fazer com que a população tenha acesso a esse recurso. Ou seja, para a população ter acesso a esse recurso, a população tem que ir direto à fonte, porque a fonte não chega à população, porque falta investimento em infraestrutura. Então, o fato de você dizer que tem sustentabilidade hídrica não significa dizer que a população tem acesso a esse recurso, e sim que há esse recurso. Outra característica, temos água potável em larga escala em lençóis freáticos.
em aquíferos. Ora, essa água, para chegar até a gente, precisa de determinadas obras, infraestrutura e investimento, e não necessariamente isso ocorre. E, para completar, lembra que a nossa água do lençol freático, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, é uma água em que vem sendo contaminada. Embora seja uma água que a gente está trabalhando com a ideia do subsolo, essa água vem sendo contaminada principalmente pela baixa preocupação que nós temos em relação ao uso de produtos químicos. O grande uso de produtos químicos, o grande uso de agrotóxicos na agricultura faz com que, à medida que você tem as chuvas, isso leve o produto químico para dentro do solo e, consequentemente, atinja o lençol freático, diminuindo essa característica do nosso país. Então, o Brasil encontra-se como um país de grande sustentabilidade hídrica, é destaque mundial, possui água disponível para hoje e para a geração futura. No entanto, o desperdício, o baixo investimento em infraestrutura, o uso incorreto desse recurso pode fazer com que o Brasil entre num estresse hídrico. Ah, mas vai demorar? Sim. Pela quantidade de água que o Brasil possui? Sim. No entanto, vale a pena a gente ressaltar que a nossa degradação em relação ao recurso está sendo avassaladora. Por outro lado, já há lugares que sofrem o estresse hídrico. Ora, um destaque em relação a isso são os países, são as áreas do Oriente Médio. Áreas em que naturalmente não tem uma grande quantidade de água potável e que o desperdício junto com a falta de recurso de base natural gera falta de água. A água para o Oriente Médio já tem por característica ser o estresse hídrico, o que faz inclusive que a gente tenha conflitos. No Oriente Médio não se fala em conflito apenas pelo petróleo, se fala em conflito pela água. Vamos lembrar da questão palestina. A questão palestina, que envolve o grupo conhecido como os palestinos, que em uma grande parte engloba os islâmicos ou muçulmanos e árabes, e o grupo de Israel, o povo judeu, ela envolve a disputa pelo rio, o Rio Jordão, por exemplo. Então, a água já é um problema já gera conflitos, por exemplo, no Oriente Médio. Quando a gente fala de Brasil, a gente lembra que o Brasil tem destaque em relação à água potável. E o destaque brasileiro, ele é superficial, ou seja, aquilo que a gente está visualizando, e esse superficial destaca-se a bacia amazônica. Só lembrando que a bacia, o que é uma bacia? Bacia é um conjunto de rios. Rio principal, mais os afluentes. A bacia amazônica, ela está numa área em que a gente tem grande índice pluviométrico. Lembra que essa área daqui, é uma área de clima equatorial. O clima equatorial é aquele clima que tem chuvas constantes. Então, está numa área de chuvas constantes. Essa característica climática também está associada à própria presença da floresta, que gera regularidade pluviométrica pela evapotranspiração. Ora, à medida que eu tenho essas duas características associadas, eu consigo perceber que há uma grande quantidade do recurso superficial na bacia amazônica. Por outro lado, de maneira subterrânea, o Brasil tem destaque em duas grandes bases: o Alter do Chão, que fica no complexo amazônico, ou seja, o Alter do Chão é um lençol freático numa área em que a poluição, a degradação desse recurso é menor do que o aquífero Guarani, que fica na região sul brasileira. Só lembrando que o aquífero Guarani não está apenas no Brasil. Ele ultrapassa os limites do território brasileiro. Ele engloba outros países. No entanto, uma grande parte fica no Brasil, na região sul.
O problema do aquífero Guarani que, olha só, vamos pensar na região sul. Qual é a base tradicional da região sul? Foi uma região agrícola, uma região que foi desenvolvida pequenas propriedades em que a gente teve o imigrante fixando. Essa região desenvolveu uma agricultura e continua modernizando essa atividade. Hoje a região sul já tem um grande parque industrial, já é urbano industrial, mas não deixa de ser destaque em uma agricultura hoje que vem se tornando intensiva, ou seja, de maior produtividade, aproveitando melhor o espaço. No entanto, essa agricultura foi baseada num grande uso de agrotóxicos, produtos químicos. E esses produtos químicos, numa área que chove constantemente, acabam chegando às camadas mais profundas do solo e também ao lençol freático, consequentemente poluindo. Então, temos dois grandes aquíferos em destaque. Um nosso e de outros países. No entanto, ao ter do chão, você ainda percebe uma menor quantidade de agrotóxicos do que o Guarani. Juntando toda essa característica, percebemos a grande sustentabilidade hídrica brasileira, mas que não pode ser vista como algo que não precisa de preocupação, porque por mais que a quantidade de água potável seja enorme no nosso país, a nossa contaminação, a nossa degradação, o nosso desperdício e a falta de investimento estatal ou o baixo investimento estatal, para não falar falta, contribuem para que a gente possa ter problemas em relação a esse recurso. Outra característica que vale a gente ressaltar aqui, com destaque é o que eu acabei de falar. Os lençóis freáticos ou aquíferos, eles... Por quê? Por que a gente vai ter uma grande quantidade de água no subsolo? O que faz essas áreas serem destaques? Primeiro, para a água chegar no subsolo tem que ter água disponível. E para ter água disponível você tem que ter chuvas constantes. Índice pluviométrico, chuvas constantes. É necessário que você tenha facilidade em relação a isso. Aqui, é o clima equatorial. Clima quente e úmido. Aqui no sul, é o clima subtropical. Ah, mas o subtropical não é frio? Sim, a temperatura é mais baixa, no entanto, também possui chuvas expressivas. Essa chuva, ela vai entrar no subsolo. A infiltração, atingindo os lençóis freáticos. Mas por que ela consegue entrar? Porque os solos são porosos. Solos porosos, solos permeáveis. Esse solo permeável contribui para a água chegar ao lençol freático e, consequentemente, tornar-se abrangente. Extremamente importante aqui, lembrar que o aquífero Guarani é extremamente contaminado pelo uso de agrotóxicos. Não é só isso. A atividade industrial, os dejetos industriais, a população, através da sua própria geração de poluentes, é a poluição gerada pelos dejetos industriais e pelos dejetos in natura, ou seja, lixo doméstico. Isso também gera prejuízo no aquífero, mas o destaque realmente é o uso de agrotóxico. Então, já sabemos que falar em recursos hídricos é lembrar que o Brasil tem destaque. É extremamente importante lembrar os dois nomes dos nossos grandes aquíferos, que é o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Olha só, solo poroso permite a entrada da água, que vai até onde ela não consegue passar porque tem uma rocha impermeável, fazendo com que você tenha a formação de um aquífero. A área em que você tem ligação com os rios pode abastecê-los também. Ora, os aquíferos, embora a gente tenha esses dois daqui e olhando
parece que esse daqui é enorme e esse é pequenininho, lembra que a gente tem que trabalhar também a profundidade e tem que trabalhar também o índice de poluição, contaminação. O que faz com que, analisando esses fatores, o maior destaque seja o aquífero alter do chão. Lembra também que, olha só, ultrapassa o nosso território, está totalmente no nosso território. Então, só para você ter uma visualização, lembrar que o aquífero Guarani já caiu várias vezes a nível de vestibular, mas o alter do chão é novo. Então, por isso, é extremamente importante. Ora, como eu comentei, bacias hidrográficas representam o conjunto de rios. Então, o conjunto de rios significa que a bacia hidrográfica ela vai ter um rio principal. Por exemplo, bacia hidrográfica amazônica. O rio principal é o rio Amazonas, mais os seus afluentes. Ora, a bacia principal mais os rios adjacentes ou afluentes, ela pode ser perene, ou seja, formada por rios que não secam, por isso perene, como pode ser ou perene ou permanente, já vai aparecer aqui, ou temporário ou intermitente, rios que geralmente secam. Ora, qual lugar do Brasil em que a gente percebe isso? Em que os rios secam em determinados períodos do ano? O sertão nordestino. No sertão nordestino, percebemos que uma grande quantidade de rios secam. Por quê? Porque é muito quente. Consequentemente, é uma área semi-árida. A água evapora, condensa, precipita em outros lugares. E aquela área dali acaba ficando seca. Essa área forma, por exemplo, a bacia do Rio São Francisco, que tem como rio principal o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele é perene, mas os seus afluentes, não. Por que o Rio São Francisco é perene? Iremos ver, porque o Rio São Francisco não nasce no sertão nordestino, ele nasce em Minas Gerais, área de maior índice pluviométrico. Então, só partindo de maneira geral, olha aqui, ó, número 1, bacia do Rio Amazonas, rio principal, Rio Amazonas. Essa bacia é extremamente importante. O que eu tenho que lembrar daqui? Eu tenho que lembrar que essa bacia hidrográfica é um destaque a nível mundial, porque nessa área daqui eu tenho a floresta que contribui para a regularidade pluviométrica, a floresta equatorial ou amazônica. Eu tenho que lembrar que essa área está na linha do Equador, área em que a incidência solar é constante e que chegam os ventos úmidos, os ventos alísios, que saem do trópico em direção ao Equador. Ao chegar no Equador, provocam chuvas. Então, essa área daqui é área de uma bacia hidrográfica perene ou permanente. Olha aqui, ó, bacia do Rio Tocantins. Não é tão falada como a bacia amazônica, mas vale ressaltar que a bacia do Rio Tocantins é extremamente importante para um projeto de grande desenvolvimento no nosso território, que é o projeto Carajás, o projeto de extração mineral. Projeto esse da empresa Vale, antiga companhia do Vale do Rio Doce, que era estatal e hoje privatizada. Ora, é uma área de grande extração mineral, é uma área que visa muito o mercado externo e você tem a bacia de Tocantins contribuindo para isso. Lembrando que temos também uma hidrelétrica que contribui para o abastecimento dessa área, que é a hidrelétrica de Tucuruí. Então, essa área é destaque principalmente para abastecer o projeto Carajás. Bacia 3, bacia Atlântico Norte e Nordeste. Também não é uma bacia que costuma aparecer, como destaque da bacia amazônica e bacia do Rio São Francisco. Mas vale a pena a gente analisar a nível de divisão. Ora, essa área daqui é uma área em que a gente consegue perceber uma diversidade em condição climática e de
características vegetais. Temos áreas de umidade e temos áreas de climas mais secos. Temos áreas em que você percebe chuvas expressivas e áreas em que a umidade não chega. Temos uma mistura de rios perenes, mas rios também intermitentes. Já a bacia do Rio São Francisco é um grande destaque. É um grande destaque porque a bacia do Rio São Francisco, olha só, ela tem como rio principal um rio que nasce na Serra das Canastras, em Minas Gerais. E, portanto, por nascer numa área de floresta tropical, esse rio leva a umidade para toda a área. Consequentemente, esse rio abastece uma grande parte do sertão nordestino. E esse rio da bacia do Rio São Francisco, ele vem sofrendo a transposição. Então, olha só, a bacia do Rio São Francisco é uma bacia importante porque tem um rio perene, um rio que não seca e vários rios temporários ou intermitentes. Ora, um projeto do governo Lula, com continuidade no governo da Dilma, faz com que esse Rio São Francisco seja desviado para abastecer outros rios. Consequentemente, esse projeto, chamado Transposição do Rio São Francisco, tem por objetivo gerar água para o maior número populacional. Tem por objetivo abastecer o maior número de habitantes. No entanto, é extremamente criticado no sentido do valor. No entanto, esse projeto tem por objetivo o abastecimento de um maior número da população. O problema em relação ao Rio São Francisco é que o grande uso do rio pode vir a prejudicá-lo. O rio serve para o abastecimento, o rio sofre a transposição, o rio tem nas suas margens um projeto também do governo Lula, que é a fruticultura irrigada, desenvolver a produção de frutas para gerar uma nova divisa para a população das margens. Então, a fruticultura irrigada. Temos ali uma quantidade de hidrelétricas no Rio São Francisco para abastecer a região, lembrando que a hidrelétrica acaba muitas vezes desviando e prejudicando ou gerando mudanças no curso do rio e no volume de água. Consequentemente, o Rio São Francisco tem um uso exacerbado. E isso pode vir a prejudicar o rio, associado à nascente do rio, que é na Serra das Canastras, Minas Gerais, como já falamos, uma área de floresta tropical, mas que sofre também grande desmatamento. Essa é a preocupação em relação ao Rio São Francisco. Temos a bacia Atlântico-Leste, que é a área litorânea, portanto, que há um índice pluviométrico expressivo, que há uma facilidade grande de umidade. No entanto, lembramos que a concentração populacional é muito grande, o desenvolvimento urbano e industrial também. Logo, o uso dessa água é expressivo. Bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Uruguai, olha só, temos aqui o Paraná, o Uruguai e o Atlântico Sudeste. Essa área daqui, ó, é a nossa composição que vai ter grande quantidade de rios perenes, porque já trabalhamos que aqui, nessa região, temos chuvas expressivas, muito embora a temperatura seja mais baixa, pela atuação de massa de ar. A massa polar atlântica gera umidade, por exemplo, nessa região. Essa região temos a nossa hidrelétrica de destaque, a hidrelétrica Itaipu. A hidrelétrica Itaipu, que abastece uma grande parte do nosso país e que é uma hidrelétrica binacional, de um contrato entre Brasil e Paraguai. Então, é um destaque por navegação, é um destaque por hidrelétrica. Isso é só uma visão geral das nossas bacias hidrográficas. Preciso decorar todas? Ora, eu não preciso decorar todas, mas eu preciso, pelo menos, lembrar das principais. Eu preciso lembrar da bacia amazônica, eu preciso lembrar da bacia do Rio São Francisco e eu preciso lembrar da região
do sul brasileiro. Lembrar da composição por causa da navegação que contribui para a ligação de países do Mercosul e também da maior hidrelétrica, a hidrelétrica de Itaipu, que já foi considerada inclusive a maior do mundo, perdendo para a hidrelétrica de Três Gargantas da China. No entanto, é um destaque a nível de Brasil. Ora, trabalhando um pouquinho água agora no litoral brasileiro, olha, pegando lá de novo o mapa, analisamos a nível de Brasil. Analisamos que a parte continental brasileira há o predomínio de rios perenes e não intermitentes. Rios que secam, temporários. Os rios intermitentes ou temporários, os que secam, representam um destaque no sertão nordestino. Fora isso, o Brasil, de maneira geral, é composto por rios perenes. Ah, mas eu escutei falar que em alguns lugares os rios estão secando. Ora, está tendo mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, a gente analisa na aula de clima que sofre influência de alguns fatores, como, por exemplo, é muito associada ao aquecimento global. Estamos sofrendo diminuição do índice pluviométrico muito também pelo nosso desmatamento. Quanto mais há o desmatamento do complexo amazônico, isso afeta uma grande parte do Brasil. Só lembrando que a umidade gerada nessa área, ela consegue atingir uma grande parte do território brasileiro. À medida que há o desmatamento aqui, a evaporação, a evapotranspiração vai ser menor. Logo, a quantidade de chuvas reduzem e, por isso, afeta a nível de Brasil. A gente chama essa massa úmida aqui, essa umidade que tem aqui, que acaba contribuindo para grande parte do território brasileiro, de rios voadores. Os rios voadores são essa umidade, essa massa de ar que contribui, por exemplo, para que a região centro-oeste tenha chuvas. Ora, o que faz com que tenha chuvas na região centro-oeste se está no interior do continente? O fato de estar no interior do continente, não ter contato com o mar, já faz com que a região tenha uma característica de ser mais seca. No entanto, o complexo amazônico gera umidade e chuvas no interior brasileiro. Se a gente gera o desmatamento dessa área, isso vai contribuindo para diminuir o índice pluviométrico. Então não é uma condição natural, é uma condição antrópica, é o desmatamento, são as queimadas, é o aquecimento global. Temos inúmeros fatores que vêm prejudicando os recursos hídricos. Agora, quando a gente trabalha a parte do oceano, o oceano é chamado de Amazônia Azul. Isso daqui não é considerado extremamente importante a nível de recursos hídricos e representa o complexo amazônico? Agora eu quero falar da parte do mar. Então, para falar da parte do mar, foi considerado que um termo favorável seria chamar isso daqui, importante, Amazônia. Só que Amazônia Azul. Não é Amazônia Verde. A gente não está trabalhando mais a floresta, a gente está trabalhando a área do litorânea. Lembra que esse pedaço daqui, esse pedaço do oceano, que é chamado Amazônia Azul, é a faixa do oceano, é a faixa litorânea que todo o país tem direito quando tem litoral. Essa área, chamada também área de zona econômica exclusiva, mar territorial, expansão territorial para a área do mar. Essa área é composta por 200 milhas. Então, olha só, há uma faixa do território brasileiro no oceano que compreende um pedacinho de 12 milhas marítimas, que significa que só o Brasil pode usufruir. E que essas 12 milhas marítimas, elas são estendidas até as 200 milhas, no sentido de ser uma área em que o Brasil tem o maior direito, em que é necessário
que o Brasil analise a exploração. Então, temos uma faixa litorânea extremamente importante. E para que a gente usa? Para que serve? Zona econômica exclusiva, a área de exploração econômica exclusiva do país. Essa zona econômica exclusiva, essa área que é exclusiva nossa, ela compreende uma faixa de 12 milhas. Esse pedaço que é exclusivo nosso, ele é usado principalmente para que atividade econômica? Ora, vamos lembrar que nessa área temos, por exemplo, turismo. Vamos lembrar que nessa área temos o meio do transporte marítimo sendo desenvolvido, embora não seja um grande destaque a nível de Brasil. Nessa área temos atividade pesqueira, que também não é um grande destaque no Brasil, mas é desenvolvida. E nessa área temos exploração de petróleo. Então, é uma área de extração de petróleo em grande destaque. É uma área que é usada principalmente como relação econômica nossa para extração de petróleo. Ora, essa área de extração de petróleo faz com que hoje a gente tenha a faixa chamada pré-sal. Lembra que eu tenho um pedaço chamado 12 milhas, até 12 milhas, que é exclusivo do país. No entanto, o país tem direito às 200 milhas. Nessa área foi considerado que foi encontrado petróleo, e essa área que foi encontrada petróleo é chamada pré-sal. Essa área passou a ser chamada assim. Essa área, portanto, teoricamente vai ser uma grande divisa para o país. Lembrando que essa exploração é recente, mas esse recente é em relação ao que a gente chama de pré-sal, porque já temos uma exploração expressiva em áreas bem ligadas à margem, como, por exemplo, a bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então, o Mar Azul representa a área litorânea brasileira que está sendo extremamente utilizada para um fim econômico de extração de petróleo, mas que eu tenho que ter cuidado porque a degradação, a poluição dessa área vem sendo constante. E isso pode fazer com que a gente gere a degradação da Amazônia Verde, ou seja, da floresta amazônica, e também da Amazônia Azul, do nosso litoral. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.